Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar seguimento a essas nossas aulas EAD. Eu vou fazer umas videoaulas para vocês toda semana falando sobre química orgânica. Então essa nossa primeira aula, como a gente trabalhou há muito tempo essa questão de grupos funcionais, funções orgânicas, e tem turmas que eu ainda nem passei essa matéria, então a gente vai rever um pouco, né, revisitar esses conceitos, e no decorrer da semana, ou da próxima semana, eu vou mandando mais conteúdo sobre o que a gente estava vendo em química orgânica, tá bom? Espero que isso auxilie vocês, eu sei que vocês estão com muitas dúvidas, alguns exercícios que eu passei para vocês também não ficou muito claro o que era para fazer, porque algumas turmas, como eu falei, ainda não tinham visto essa matéria de grupos funcionais e funções orgânicas. Então a gente vai rever um pouquinho para tentar sanar algumas dúvidas que ficaram, tá bom? Então, o que é um grupo funcional? O que são grupos funcionais? São átomos, ou um grupo de átomos em uma molécula que atuam como local de reatividade química. Eles são formados pela associação do carbono a outros átomos, como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e até mesmo halogênios, e determinam as propriedades físicas e químicas dos compostos. Então, resumindo, grupos funcionais, é onde uma molécula vai ser mais provável que ela sofra algum tipo de reação. É a parte da molécula responsável por dar as características físicas dessa molécula, as propriedades como solubilidade, polaridade, entre outras propriedades, ponto de fusão, ponto de ebulição, que são características de todos os compostos. Então, no caso, quando a gente está falando de compostos orgânicos, a gente está falando então das propriedades físicas desses compostos. Então, como alguns exemplos, eu trouxe os hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos eles são compostos formados somente por ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Então, eles não têm um grupo funcional que seja característico desses compostos. Eles se apresentam como funções orgânicas propriamente ditas, porque eles não têm uma parte da molécula que os caracterize de maneira diferente. Então, nesse caso, entram os alcanos, porque eles são formados simplesmente por ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Então, aqui não teria uma parte, uma região dessa molécula, não é mais ou menos reativa do que a outra. Tá? Então, nesse caso dos alcanos, que são os hidrocarbonetos saturados, a molécula inteira ela se comporta da mesma forma, ela não apresenta por isso grupo funcional. Quando a gente fala dos hidrocarbonetos alquenos, que são aqueles que apresentam uma ligação dupla, a gente pode considerar que ele já tem uma diferença em relação aos alcanos, que é qual? A presença da dupla ligação entre carbonos. E é exatamente por causa disso que a reatividade e as propriedades físicas desses compostos estão relacionadas com a presença desta dupla ligação. Nós também ainda temos os alcadienos, que apresentam duas ligações duplas, os alcatrienos, que apresentam três ligações duplas, mas não convém falar deles agora porque a gente está só revisando a matéria e eu também não vou cobrar. Eu não costumo cobrar esses alcadienos e alcatrienos. Os alquinos são os hidrocarbonetos que apresentam uma ligação tripla entre carbonos. Então, esses compostos também têm uma certa reatividade e as características deles dependem da presença dessa ligação tripla. Então, a gente poderia dizer que o grupo funcional desses compostos é a própria ligação tripla, que é o local do composto onde ele é mais suscetível a sofrer alguma reação. E os aromáticos, que são representados pelo anel benzênico, que é esse daqui, esse anel formado por 6 átomos de carbono com ligações duplas alternadas, então que é característica de uma série de compostos, tá? Sendo o mais familiar, que é o que está representado aqui, o próprio benzeno. Então a questão de aromaticidade a gente discutiu um pouco na sala. Se for necessário, eu trato desse assunto numa próxima aula. Temos ainda os aletos de alquila, que são compostos que apresentam esse grupo funcional carbono ligado a um halogênio, representado aqui por X, onde X ele pode ser flúor, cloro
e bromo. Também tem alguns casos que o iodo também pode estar presente, como sendo um halogênio. Tá? Mas eu coloquei os 3 principais halogênios aqui só para ilustrar. Então, se tiver um átomo de flúor ligado a um carbono, um átomo de cloro ligado ao carbono, ou mesmo um átomo de bromo ligado ao carbono, a gente vai dizer que esses compostos então são halogenados ou que são ditos aletos de alquila, pela presença então de um aleto ligado à cadeia carbônica. O grupo funcional hidroxila, então, ele é característico pela ligação do OH, né, do grupo hidroxila, ligado a um carbono. E nós temos aqui 2 casos específicos onde isso acontece. O grupo hidroxila ele pode estar ligado a carbonos saturados. Então, relembrando o que é um átomo de carbono saturado, é aquele que só faz ligações simples, ou que apresenta hibridização sp3. Então, quando a gente tem uma hidroxila ligada a um átomo de carbono saturado, a gente diz que ele pertence à função orgânica álcool. Quando a hidroxila ela se liga a um carbono insaturado do anel aromático, né, que é esse daqui, a gente diz que a classe a qual ele pertence é o fenol. Então, compostos fenólicos são bastante comuns, principalmente na parte da bioquímica, né, quando a gente estuda alguns compostos. Então, é muito comum encontrar essa estrutura aqui, que é um anel benzênico ligado a uma hidroxila. Tá? E tem ainda um outro composto, que é o enol, quando a hidroxila está ligada a um carbono insaturado de cadeia aberta. Daí a gente diz que esse composto é enol, mas ele não consegue ser isolado, então para critérios práticos ele não existe. Então por isso que eu nem coloquei essa classe aqui, a classe dos enóis. Temos também mais um grupo funcional oxigenado, né, que é o grupo alcoxila, que é quando eu tenho oxigênio ligado entre 2 carbonos, que é característica do grupo da função orgânica éter. Então, sempre que eu tiver um oxigênio intracadeia ligado, né, com 2 carbonos diferentes, eu vou ter o grupo funcional alcoxila ou a função orgânica éter. Então, a gente não vai tratar ainda nessa aula sobre a nomenclatura, porque eu vou fazer uma aula específica para relembrar os conceitos de nomenclatura e também para que as turmas que ainda não tiveram essa aula de nomenclatura de compostos orgânicos possam acompanhar de uma forma mais clara e desde o início. Bom? O grupo funcional carbonila, esse representado pela ligação dupla entre carbono e oxigênio, ele está presente em duas funções orgânicas. Então nós temos aqui a cetona, que é quando essa carbonila ela está entre 2 átomos, né, de carbono, é intracadeia, faz parte da cadeia carbônica, né? E o aldeído é quando a carbonila é terminal. Mas o que é uma carbonila terminal? É quando ela tem um átomo de hidrogênio ligado diretamente ao carbono carbonílico. Então, quando apresenta essa característica aqui, é porque o composto que apresenta essa disposição dos átomos pertence à função orgânica aldeído. Já a carboxila, que tem essa estrutura COOH, é característica dos ácidos carboxílicos. Então, como é que a gente verifica o grupo funcional carboxila? É quando eu tenho uma carbonila ligada a uma hidroxila. Tá? Sempre também vai ser terminal. Então, nunca a gente vai ter um ácido carboxílico intracadeia. Por causa da característica que ele precisa. Ele precisa ter esse hidrogênio aqui disponível, né, para ele sofrer ionização e ser liberado em solução aquosa. E esses compostos, né, os ácidos carboxílicos, eles incluem uma gama de compostos que a gente também vai estudá-los numa aula posterior. E apresentam essa característica aqui então. Tá? São compostos bastante polares por causa da presença do hidrogênio ionizável nessa ponta aqui. Só que cuidado, conforme eu falei em aula, né, nem todo ácido carboxílico ele é infinitamente solúvel em água. Então lembro dos ácidos graxos, que a gente já discutiu alguma coisa em algumas aulas. Então eles são ácidos carboxílicos, só que eles apresentam uma cadeia carbônica muito grande. Por isso eles são pouco ou fracamente solúveis em água. Nós temos o grupo éter, que apresenta essa característica aqui, COO
C, carbono, oxigênio, oxigênio e carbono, e ele tem essa estrutura, né, que ele apresenta uma carbonila ligada a um oxigênio que está ligado a um outro carbono. Então os ésteres eles podem ser, então eles constituem, né, o grupo funcional éster constitui a função orgânica éster, e ele também pode ser tanto na parte, pode fazer parte de um composto de cadeia aberta, como esse aqui, quanto cadeia fechada. Então, ó, carbonila ligado a um oxigênio que se liga a um carbono, então isso constitui um éster. Só que quando o éster é cíclico, como nesse caso aqui, a gente chama ele de lactona. Tá? Então, se eu perguntar para vocês, não precisa dizer que é lactona, não precisa se não lembrar. Isso aqui é mais por curiosidade mesmo, porque alguns livros vão trazer o éster cíclico sendo chamado de lactona. Então, para vocês não ficarem perdidos, eu coloquei aqui para ilustrar. E as amidas, elas apresentam essa estrutura: carbono, oxigênio, nitrogênio e um grupo R que pode ou não ser hidrogênio. Então eles apresentam aqui, né, um nitrogênio que está ligado a um carbono carbonílico. Né? Então isso aqui é uma amida e ela pode ser não substituída, monossubstituída, como nesse caso aqui, ou dissubstituída, quando todas as ligações do nitrogênio são com carbonos. Então aqui eu tenho um exemplo de uma amida que não é substituída, que os dois substituintes são hidrogênio, e uma amida monossubstituída, né, que um dos substituintes do hidrogênio é um átomo de carbono, como está mostrado aqui. E da mesma forma que os ésteres podem se apresentar na forma cíclica, as amidas também podem se apresentar na forma cíclica. Então aqui tem um nitrogênio ligado a um carbono carbonílico, só que formam um anel, um ciclo, essa estrutura. Então nesse caso a gente chama as amidas cíclicas de lactamas. Tá? Então, lembrando que a gente já viu falar de alguns antibióticos, como as penicilinas, que são beta-lactâmicos. Então, o beta-lactâmico vem dessa estrutura cíclica da amida que está presente nesses antibióticos. Né? Então, tem os beta-lactâmicos, que tem são anéis de 4 membros, os gama-lactâmicos, que tem 5, e os delta-lactâmicos, que é esse caso aqui, que é um anel de 6 membros. Né? Então, a gente chama de delta-lactama. Tá, mas não se preocupem com essa denominação, só por curiosidade, eu não vou cobrar isso, só quero que vocês saibam que se encontrar essa estrutura aqui, desse formato, né, na amida cíclica, ela vai continuar sendo amida, ok? E temos ainda as aminas, né, encerrando essa parte das funções orgânicas nitrogenadas, né, que são essas duas que a gente vai estudar. Ainda tem outros compostos nitrogenados, só que a gente não vai ver essa parte, porque o que nos interessa mesmo são as amidas e as aminas, apesar de que algumas nitrilas são bem importantes também, só que a gente vai ficar nessa parte para não se estender muito, para não ver muitos grupos funcionais. Então, as aminas, elas apresentam essa estrutura, um carbono ligado a nitrogênio que se liga ao grupos R, que esses R podem ser ou não hidrogênios ou carbonos, como nesse caso aqui. Então eu tenho uma amina representada, uma amina primária aqui que está ligada a um átomo de carbono, né? Aqui nós temos uma amina secundária que está ligada a 2 átomos de carbono e ainda possui um hidrogênio ligado a ela, ao átomo de nitrogênio, e uma amina terciária, que ela tem todos os ligantes do nitrogênio são átomos de carbono, como a gente pode ver nesse caso. Então, na próxima aula, quando a gente for falar sobre funções orgânicas, a gente vai falar um pouco sobre cada uma das funções. Então, aí eu vou explicar melhor o que é uma amina primária, secundária, terciária, uma amina cíclica, uma amina heterocíclica, uma amina aromática. Então, a gente vai ver essa questão das aminas posteriormente. E as funções sulfuradas, né, que são as funções com enxofre. Obviamente, existem mais funções com enxofre. Tem os tioésteres, os sulfóxidos, só que a gente vai acabar vendo somente essas duas funções, né, que apresentam esses dois grupos funcionais. O tiol, que apresenta o grupo funcional sulfidrila, que é o SH, e o tioéter, que apresenta o grupo funcional sulfeto, que é esse daqui, é quando tem um carbono ligado a um enxofre ligado a um átomo de carbono.
Então, geralmente eu não trabalho muito em aula esses compostos, nem a nomenclatura deles, mas a gente vai ver que tem alguns compostos apresentam átomos de enxofre, então para a gente não ficar muito perdido nessa questão, eu resolvi trazê-los aqui para que a gente pudesse então conhecer um pouco mais sobre esses compostos, e na próxima aula a gente vai trabalhar sobre as propriedades desses compostos, a nomenclatura, um pouco de nomenclatura também, tá? Mas o que a gente tem que saber por agora é que quando apresenta um SH na molécula, a gente tem um tiol, né, similar ao álcool, né, que apresenta hidroxila, então a gente vai chamar esse grupo funcional de sulfidrila. E quando eu tenho um enxofre intracadeia, ou entre dois átomos de carbono, a gente vai chamar esse composto de tioéter. Então, tio, essa nomenclatura tio aqui, tiol e tio, é porque ele apresenta enxofre. Tá? Então, qualquer composto orgânico que seja numerado como tio, nomeado como tio, desculpa, porque tem enxofre na sua formulação, na sua constituição. Ok? Então, que são funções orgânicas, a gente não tinha trabalhado em algumas aulas ainda, né, propriamente dito, mas outras eu já tinha recomendado para vocês lerem na apostila, essa parte de funções orgânicas e propriedades. Então, as funções orgânicas, elas são classes de compostos orgânicos que apresentam propriedades físicas e químicas similares, de acordo com os seus grupos funcionais. Então, como existe uma infinidade de compostos orgânicos, então esses compostos orgânicos eles são agrupados em grupos, em famílias, em classes de compostos, de acordo com as suas características e com a presença ou não de um determinado grupo funcional. Obviamente, o composto orgânico ele não vai se restringir a apresentar somente um grupo funcional. Então ele vai apresentar às vezes 2, 3, 4 grupos funcionais diferentes. Então isso faz esse composto ele não seja classificado somente como pertencente a uma função orgânica. Tá? Então a gente vê em aula as funções orgânicas separadamente, os compostos que apresentam aquela função orgânica. Mas na prática, né, quando a gente vai fazer alguma pesquisa, quando a gente vai ter que apresentar algum trabalho, ou até mesmo quando a gente vai trabalhar no laboratório, é muito comum encontrar um composto que apresente mais de uma função orgânica. Então vocês vão ver muito isso quando vocês estiverem estudando, né, em outras disciplinas nos semestres posteriores, e vocês vão ver que muitos fármacos apresentam diferentes grupos funcionais, muitas moléculas empregadas na indústria cosmética apresentam mais de um grupo funcional. Então, né, o intuito para nós aqui é conhecer esses grupos funcionais, os principais grupos funcionais, e saber quais são as propriedades que esses grupos funcionais apresentam, principalmente pela questão da interação com o nosso organismo, né? Por que eu tenho que, no meu preparo de um creme, por exemplo, por que eu tenho que ter uma parte do composto tem que ser hidrofóbica, né? Para ser melhor absorvida pela pele, ou até mesmo um medicamento, um fármaco, né? Por que eu tenho que, por exemplo, adicionar átomos de cloro a compostos que são pertencentes às funções aminas, por exemplo, para melhorar a absorção desses compostos no organismo e tudo mais. Tá? Mas isso a gente vai ver no decorrer do semestre ou nos semestres posteriores. Tá? Por enquanto a gente está só relembrando que são grupos funcionais e funções orgânicas. A gente não precisa ainda pensar tão além assim. Tá? Então, resumindo para vocês, né, os principais grupos funcionais, as funções orgânicas que lhes são atribuídas, nós temos os hidrocarbonetos, que não apresentam um grupo funcional específico, né, principalmente quando a gente vai falando dos alcanos, mas que apresentam, em alguns casos, algumas diferenças, né, algumas peculiaridades que fazem com que esses compostos sejam classificados em subgrupos. Então, nós temos nos hidrocarbonetos várias categorias. Então nós temos os alcanos, que são somente ligações carbono-carbono simples, os alquenos, que apresentam uma ligação dupla, os alcadienos, que apresentam duas ligações duplas, os alquinos, que apresentam uma ligação tripla, e os aromáticos, que apresentam o anel benzênico na sua estrutura. Depois nós temos os grupos funcionais representados então pelos aletos, que são aqueles compostos
com a presença de halogênios como flúor, cloro, bromo e iodo, que são classificados como haloalcanos ou haletos de alquila. Os compostos que apresentam a hidroxila são divididos em duas classes, né, duas classes de funções orgânicas, que são os álcoois, quando a hidroxila está ligada a um átomo de carbono saturado, e os fenóis, que é quando a hidroxila ela está ligada a um átomo de carbono pertencente ao anel benzênico. Nós temos ainda também o grupo funcional alcoxila, que é a característica dos éteres, que é quando eu tenho carbono, oxigênio e carbono. A carbonila, que é a característica então das funções orgânicas cetonas e aldeídos, sendo que nos aldeídos, nesse último caso, a carbonila tem que ser terminal, ou seja, ela tem que estar ligada com um átomo de hidrogênio e sempre se localizar no final da cadeia. Tá? Então nunca teremos aldeídos intracadeia. A carboxila, que é o grupo funcional pertencente ou característico da função orgânica ácido carboxílico, que é COOH. Os ésteres são grupos funcionais característicos das funções ésteres, né, que são COOC. A amida, que é quando eu tenho um nitrogênio ligado a uma carbonila, que é característico da função orgânica amida. A amina, que é quando eu tenho nitrogênio ligado a carbono ou hidrogênio na molécula, que é característico da função orgânica amina. E as duas funções sulfuradas que a gente viu, né, que são que apresenta o grupo funcional sulfidrila, SH, e sulfeto, quando tem um enxofre ligado entre dois carbonos, que são característicos dos tióis e dos tioéteres, respectivamente. Então aqui eu trouxe um exemplo para ilustrar melhor essa questão para vocês. Eu sei que a gente já trabalhou alguma coisa disso em aula, mas só para recapitular essa parte da matéria. Então aqui está uma molécula do ácido hialurônico. Tá? Então, como o ácido hialurônico ele é um polímero, a gente pode ver que ele continua tanto para cá, nessa parte pontilhada, quanto para cá. Tá? Então, ele vai ter essa unidade aqui entre parênteses, vai ser repetida tanto para a esquerda quanto para a direita. E esse Nzinho aqui embaixo representa o número de vezes que essa subunidade vai se repetir no decorrer da molécula. Então, acontece como é um polímero, né? Esse N aqui pode ser de várias ordens de grandeza. Tá? Então essa daqui é a estrutura, né, do ácido hialurônico. Então, que grupos funcionais esse composto apresenta? Então eu trouxe destacado aqui para a gente fazer juntos. Né? Ele apresenta hidroxilas, né, representados pelas círculos, pelas elipses em vermelho, né, que são átomos que são oxigênios e hidrogênios ligados então a carbonos saturados. Então nós temos essas 4 hidroxilas. Nós ainda temos átomos de oxigênio, representados aqui pelo círculo azul, ligados entre carbonos. Tá? Então aqui não está mostrado, mas a continuação aqui está ligado ao átomo de carbono. Tá? Grupo alcoxila. Nós ainda temos esse grupo funcional aqui, ó, percebam que aqui não é uma hidroxila sozinha, ela está ligada a um carbono que faz ligação dupla com oxigênio, né? Então lembra que isso aqui é um grupo funcional diferente, tá? E a gente vai chamar esse grupo funcional de carboxila. E por fim, nós temos aqui na parte de baixo esse último grupo funcional, que é uma amida. Tá? Então, geralmente eu pedi alguns exercícios para vocês, né, mandei por e-mail de vocês, tem na apostila também, então se vocês não souberem fazer, utilizem esse exemplo para guiar vocês na execução da atividade que eu mandei. Então tem esse outro exemplo aqui que eu vou pedir para vocês fazerem, me entregar, vou mandar nos respectivos e-mails das turmas de vocês. Tá? Essa aqui é a molécula do cortisol. Então vocês vão ter que me mostrar, que me indicar quais os grupos funcionais que esse composto apresenta. Algumas coisas sobre essa molécula que a gente ainda não viu em aula. Tá? Então, a principal delas é isso daqui. Inclusive, alguns já me perguntaram porque na apostila tem alguns compostos que apresentam essa estrutura. Então, o que isso quer dizer? Isso aqui é uma ligação simples, na verdade, só que
como eu fiz a representação tridimensional dela, está dizendo que essa ligação está voltada para frente. Então, né, imagina a tela do seu computador, do seu tablet, do seu celular. Imagina que essa ligação ela se projeta para fora da tela. E quando eu tenho essa cunha tracejada aqui, significa que ela estaria para trás da tela. Então, toda essa parte aqui, onde o traço é sólido, significa que ela é plana, né? Que a molécula ela está desenhada na própria tela. Agora, quando tem essa cunha fechada aqui, preenchida, significa que a ligação está projetada para frente. E quando eu tenho a cunha tracejada, significa que ela está voltada para trás. Isso aqui a gente vai ver muito na próxima parte do nosso conteúdo, né, na segunda parte da matéria. Mas a gente tem que começar a se preparar, começar a entender esse tipo de linguagem. Então, isso aqui não é uma ligação dupla, não é uma ligação tripla, tá? É uma ligação simples carbono-hidrogênio, só que ela está representada para trás. E aqui eu tenho uma ligação simples carbono-carbono, né? Só que ela está representada para frente. Então, aqui na ponta eu tenho CH3. Tá? Eu não coloquei aqui porque quando a gente estudou as fórmulas estruturais, né, a linha de ligação, nas linhas de ligação, quando ela é terminal, a gente não representa carbono e hidrogênios. Tá bom? Então, aqui vocês vão ter que me mostrar, né, que funções orgânicas, que grupos funcionais, aliás, estão presentes nessa molécula. Vocês vão me entregar, vão fazer, tirar uma foto, mandar para os representantes, e os representantes então vão mandar para mim. Eu vou mandar por e-mail as coordenadas certinhas do que vocês estão que vai ser nessa atividade. Tá bom? Agora, um outro exemplo, vocês vão ter que me dizer que funções orgânicas pertencem aos compostos a seguir. Então aqui nós temos uma molécula, a representação da amoxicilina, né, a representação em linha de ligação da amoxicilina, que é um antibiótico beta-lactâmico, né, pertencente à classe das penicilinas. Então, como que vai funcionar? Vocês vão ter que me dizer, de acordo com os grupos funcionais que vocês encontrarem nessa molécula, que funções orgânicas ela apresenta. Então, eu fiz também para vocês terem como exemplo, né? Então, que grupo funcional tem aqui? Então, a gente pode ver que aqui eu tenho uma hidroxila ligada a um anel benzênico, né? Então, que função orgânica seria essa? Seria fenol. Tá? Aqui, nós temos um grupo amina, né? Nitrogênio ligado a hidrogênio que se liga a carbono. Então, aqui nós temos uma amina. Já aqui, nós temos duas amidas diferentes, né? Uma amida, que é o nitrogênio ligado a um carbono que faz dupla com oxigênio, e aqui a mesma coisa, nitrogênio que se liga a um carbono que faz dupla com oxigênio. A diferença é que essa amida aqui é aberta e essa aqui é cíclica. Então, lembrando que esse aqui é um anel beta-lactâmico, né? Beta porque tem 4 membros lactama, porque é uma amida cíclica, como eu tinha falado anteriormente. Nós ainda temos a função orgânica, tioéter, que é um enxofre ligado entre dois carbonos, e por fim a função orgânica ácido carboxílico, que é essa daqui, que apresenta o grupo funcional carboxílio. Então, quando vocês tiverem dúvidas, vocês sempre venham nesse exemplo, né, que foi feito para tentar sanar as dúvidas de vocês. E aqui está uma molécula, a representação da molécula de vitamina B5, o ácido pantotênico. Então vocês vão ter que fazer também, como no exemplo anterior, mostrar os grupos funcionais e falar que funções orgânicas esse composto apresenta. Tá? Então prestem atenção que os grupos funcionais que ele apresenta. Tá? E vocês vão ter que me falar isso, tirar uma foto, escrever, né, fazer no papel, tirar uma foto. Pode ser em grupos, em duplas, enfim, como vocês preferirem. Mandem para os representantes e eles me enviam isso a partir da semana que vem. Então não é para agora, fiquem calmos, tá? Eu vou mandar direitinho para vocês no e-mail quando que vocês têm que me entregar essa atividade. Tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Foi uma aula bem rápida, né? Mas, como eu tinha falado, essa atividade foi mais para revisar algumas coisas, revisar alguns conceitos,
Tá? Lembrando que se a gente estivesse em sala de aula, essa aula duraria muito provavelmente mais de 1 hora, porque a gente ia fazer alguns exercícios em aula, tá? Algumas atividades. Então, como eu já deixei para vocês fazerem, então vocês vão fazer essas atividades, vocês vão entregar para os representantes e eles vão anexar tudo no único arquivo e me enviar. Então, aqui. Continuem estudando, continuem praticando, me mandem e-mail se vocês estiverem com alguma dúvida, coloquem uma mensagem se vocês quiserem falar comigo pelo canal. Eu vou tentar agendar algumas videoconferências para a gente poder tirar essas dúvidas ao vivo, tá? E vou tentar lançar um vídeo novo no canal a cada semana. Então, provavelmente semana que vem vai ter mais um vídeo falando daí sobre funções orgânicas, nomenclatura, a nomenclatura oficial, aquela parte que a gente já tinha trabalhado em aula, mas ficando agora com uma parte mais focado mesmo na nomenclatura e nas propriedades dos compostos. Tá? Lembrando, eu sei que vocês têm trabalhos para fazer, continuem fazendo, continuem me perguntando, me mandem e-mail sim, tá? Que a gente vai tentar se comunicar e tentar passar por essa fase da melhor forma possível. É isso, eu fico por aqui e até um próximo vídeo. Tchau, pessoal!